acabei de gravar uma cacetada de exercício, mas eu percebi que não estava gravando. Vamos lá, resolver alguns exercícios de vestibulares sobre tudo que vimos até agora da parte de introdução à química. Primeira questão, Universidade Federal de Santa Catarina. Os fenômenos abaixo que envolvem reações químicas são digestão dos alimentos, né? Tem ali a mudança na natureza química da matéria, né? Digestão dos alimentos se encaixa como uma reação química. Enferrujamento, qualquer processo de ferrugem, né? De oxidação, também sofre reações químicas. Explosão da dinamite. Qualquer tipo de explosão, combustão, fogo, enfim, também envolvem reações químicas. Fusão do gelo, esse não. Fusão do gelo é uma transformação de estado físico. Queda da neve também não. É só uma transformação de estado físico, porque a neve cair só continua sendo neve, não vai deixar de ser neve. 32, combustão do álcool. Falou combustão, já é reação do tipo química. E 64, sublimação da naftalina. Sublimação é um tipo de estado físico, então se encaixa aí como uma reação física e não química. Próxima questão. Analise os processos a seguir e marque aquele que não representa uma transformação química. Então, vamos lá. Aquele que não representa uma reação química é oxidação de alguma ferramenta. Esse daqui é um processo de reação química, não é o que nós queremos. Queimada de floresta, qualquer processo de queima, combustão ou combustão é reação química. Evaporação do álcool é uma transformação de estado físico, então tá aqui, letra C. E digestão de qualquer alimento é um tipo de reação química, onde muda a natureza da matéria. Então, nessa questão, temos aqui a letra C. Próxima questão é da Unesp. O naftaleno, falou de naftaleno, naftalina, já lembra de sublimação, hein? Vou até deixar aqui uma observação, sublimação. Mas vamos continuar a questão. Comercialmente conhecido como naftalina, sublimação. Empregado para evitar baratas em roupas ou traças também, tá? Funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da... Tá aí, né? Sublimação. Letra B. Não tem erro, tá? Lembra de naftalina, gelo seco, é sublimação. Próxima questão. Considere a tabela de pontos de fusão. Lembra o que é ponto de fusão? Transformação do estado sólido para o líquido. E de ebulição. O que é ebulição? Processo de transformação do estado líquido para o gasoso. Das substâncias a seguir a 1 atm de pressão. Aí temos aqui o cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo e as suas respectivas temperaturas de fusão e de ebulição. A 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. Então, vamos ver aqui, ó. Quais dessas substâncias, entre cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo, estão no estado líquido a 50 graus Celsius? O cloro, vamos analisar uma por uma, vou trocar de cor aqui, né? O cloro, ele funde a menos 101, ou seja, a 50 graus Celsius, 50 graus Celsius é uma temperatura superior de menos 100 graus, né? Então, a 50 graus Celsius, a princípio, ele estaria aqui no estado líquido. Porém, no ponto de ebulição dele é de menos 34. 50 graus Celsius é uma temperatura superior ao ponto de ebulição, então o cloro ele vai estar aqui no estado gasoso. Porque pensa comigo, 50 graus Celsius é uma temperatura que ultrapassou o ponto de ebulição. E o ponto de ebulição é o processo de transformar do estado líquido para o gasoso. Então, a partir dessa temperatura, ele está no estado gasoso. Mesmo raciocínio para o flúor, tá? A partir dessa temperatura de menos 188 graus, ele vai estar no estado gasoso. E aqui a gente quer 50, então não seria o flúor também. O bromo. 58 graus é uma temperatura superior do que 50, então ele ainda não alcançou o ponto de ebulição, portanto, ele ainda não vai estar no seu estado gasoso, e sim no estado líquido. Como que eu sei que esse cara vai estar no estado líquido? Porque o bromo, ele funde a uma temperatura de menos 7 graus. Ou seja, uma vez que a gente alcança a temperatura de menos 7, ele vai transformar do estado sólido para o líquido. E ele só vai começar a virar gasoso lá em 58 graus. Mas a gente ainda está numa temperatura de 50. Então, ele está ali, né? Como líquido. O caso do mercúrio, ele tem um ponto de ebulição muito elevado, ali 350 graus. Então, ele não vai estar no estado gasoso ainda.
Então, ele também aqui vai estar no estado líquido. Pelo mesmo raciocínio do caso do bromo, tá? Ele começou a passar para o estado líquido a menos 38 e ele só passaria a ser gasoso lá em 350. Como estamos a 50 graus Celsius, o mercúrio também se encontra aí na temperatura de 50 graus Celsius no estado líquido. E no caso do iodo, ele vai estar aqui no estado sólido. Sólido. Por quê? Porque ele só vai começar a virar líquido quando ele atingir a temperatura de 113 graus. A gente está numa temperatura muito inferior de 113, então ele ainda não atingiu o seu ponto de fusão para conseguir aí transformar para o estado líquido. Nós inquiremos aí as substâncias que estão no estado líquido, portanto, as substâncias são bromo e mercúrio. Bromo e mercúrio seria a letra E. Próxima questão, vamos lá. Observe, uma pedra de naftalina deixada no armário. Naftalina é sublimação, não tem mais papo. Sublimação. Lembrando, né, só bom relembrar, sublimação é a transformação do estado sólido direto para o gasoso, pulando o estado líquido. Uma vasilha de água deixada no freezer. Uma vasilha de água, concorda comigo que a água está no estado líquido? Se deixarmos no freezer, vai virar gelo, né? Então aqui a gente vai para o estado sólido. Uma vasilha de água deixada no fogo. Então aqui, se começar a ferver, a vasilha de água que está no estado líquido vai começar a passar para o seu estado gasoso, né? Que seria o vapor, mas aqui não deixou muito claro. E quarta, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Derretimento de um pedaço de chumbo, ou seja, um pedaço de chumbo é sólido. E se a gente começar a derreter, ele vai passar para o estado líquido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Primeiro, sublimação, sim, então pode ser a letra A, a letra B. Letra C, a letra D, a letra E já não é. Segunda, solidificação. A segunda é passar do estado líquido para o sólido, então você está se solidificando. Então já temos aqui de cara a letra A. Vamos só conferir o resto. 3, evaporação, passar do estado líquido para o gasoso, perfeito. E quarto, fusão. Fusão é passar do estado sólido para o líquido. Maravilha, letra A. Próxima questão da Cefet. A água é encontrada na natureza em vários estados físicos e a sequência de transformações sofridas pela mesma é denominada de ciclo da água. A figura seguinte representa duas etapas desse ciclo. Então, aqui temos a primeira etapa, ó, nessa setinha, e aqui a segunda etapa. Antes de eu ler as afirmativas, o que a gente pode concluir aqui? Essa primeira etapa, ela tá aqui, temos um rio, né? Ou seja, água no estado líquido, e ela tá passando aqui para a nuvem, ou seja, evaporando, né? Indo para o estado gasoso. Então, aqui a gente tem um processo chamado de evaporação. Enquanto aqui nessa segunda etapa, nós temos a nuvem, que seria aí o estado gasoso, né? E passando para o estado líquido, que seria a chuva. Gasoso para o líquido, lembra lá, é conhecido como liquefação. Ou temos outro nome, que é a condensação. Então, vamos lá. As etapas do ciclo da água, representadas na figura pela seta, são chamadas de evaporação e condensação. Letra D. Por que a primeira está errada, né? Aqui, a liquefação é válida, porém não é o tipo de calefação, tá? A calefação é o processo instantâneo de transformar em líquido para gasoso, como, por exemplo, você jogar água numa chapa super quente que faz aquele barulho lá de uma vez. Próxima questão da Mackenzie. As fases de agregação para substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. E aí queremos saber o estado físico de cada um desses materiais. Primeiro aqui o mercúrio. O mercúrio, ele funde a menos 38 graus Celsius. A gente quer uma temperatura de 30. E o ponto de ebulição é de 356. 30 graus Celsius vai estar bem aqui no meio, ó, entre menos 38 e 356. Ou seja, ele já passou do ponto de fusão, portanto, ele já transformou do estado sólido para o líquido, porém ele ainda não alcançou o ponto de ebulição, ou seja, ainda não se transformou em um gás. Então, o mercúrio ele vai estar aqui no estado líquido, que ele ainda não chegou no gás, mas já passou o ponto de fusão. No caso da amônia, 30 graus Celsius vai estar depois do ponto de ebulição, né? A gente vai ultrapassar menos 33 graus Celsius, portanto, ele vai estar aqui no estado gasoso, uma vez que a gente já vai ter ultrapassado o ponto de ebulição. No caso do benzeno, 30 graus Celsius também vai estar aqui no meio, então vai estar no estado líquido, mesmo raciocínio do mercúrio.
E o naftaleno, 30 graus Celsius, vai estar aqui, ó, antes de 80 graus Celsius, ou seja, antes do ponto de fusão. Se está antes do ponto de fusão, ele é o estado sólido. Então, temos aqui, respectivamente, líquido gasoso, líquido sólido. Líquido gasoso, líquido sólido, letra C. Próxima questão, o Udesc Santa Catarina analisa as proposições em relação aos gráficos abaixo. Aqui a gente já viu de cara 2 platôs. Se a gente tem 2 platôs, a gente já sabe que é uma substância pura. Lembra lá dos meus vídeos. E o segundo aqui a gente não tem platô nenhum. Então, é uma mistura comum. Tá? Não é nem uma substância pura, nem uma mistura eutética, nem azeotrópica, é só uma mistura mesmo. O gráfico X representa uma substância pura, sim, como a gente colocou ali. 2. O gráfico Y representa uma substância pura, não, representa uma mistura. No gráfico X, o caminho representado pela letra B, aqui, corresponde à coexistência das fases sólidas e líquidas. Sim, lembrando aqui, ó, o local A é só o sólido, o local B é sólido mais líquido ao mesmo tempo. No local C é só líquido, o D é líquido mais gás e o E é gasoso. Mesma coisa para esses daqui, tá? Então, letra B corresponde à coexistência das fases sólidas e líquidas? Sim, perfeito. No gráfico Y, o caminho representado pela letra B corresponde apenas à existência da fase sólida? Não. Representa aqui a coexistência de sólido e líquido. E por último, o gráfico X representa uma mistura? Não, representa uma substância pura. Então, temos aqui apenas as alternativas 1 e 3 corretas. 1 e 3 são verdadeiras. Letra D. Então, vamos lá. Questão da VUNESP. Um sistema heterogêneo S é constituído por uma solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação. Então, temos aqui o sistema heterogêneo S, ele foi separado em um sólido branco X e em um líquido colorido Y. Esse líquido colorido Y passou por outro processo de separação de mistura, na qual obteve-se um sólido colorido e um líquido incolor W. Continuando, ao se destilar o líquido W sob pressão constante de 1 atmosfera, verifica-se que sua temperatura de ebulição variou entre 80 graus Celsius e 100 graus Celsius. Aqui já tem uma sacada, que é, se a temperatura de ebulição variou, quer dizer que necessariamente esse cara é uma mistura, não pode ser uma substância pura, porque lembra lá, substâncias puras possuem os seus pontos de fusão e pontos de ebulição sem variação na temperatura, diferente dos processos de mistura. E aí, continuando, identifique quais das seguintes afirmativas é correta. Letra A. A operação 1 é uma destilação simples. Uma destilação simples é utilizada para separação de sistemas do tipo homogêneos. E no caso aqui, nós temos um sistema heterogêneo, portanto, não pode ser uma destilação simples. B. A operação 2 é uma decantação. Uma decantação é utilizada para separar sistemas heterogêneos e líquidos. E aqui a gente separou em um sólido colorido e um líquido incolor, então também não pode ser. C. O líquido colorido Y é uma substância pura. Cadê? O líquido colorido aqui, ele foi separado em um sólido e um líquido, então não é uma substância pura, necessariamente é uma mistura. E D, o líquido incolor W é uma substância pura. Não, olha aqui a observação, né? Que é uma mistura por conta que a sua temperatura de ebulição variou. E o sistema heterogêneo S tem no mínimo 4 componentes. Essa aqui tá correta e eu vou apagar essa bagunça só para conseguir explicar melhor. O sistema heterogêneo inicialmente sofreu um processo de separação de mistura na qual obteve-se um sólido branco. Então, aqui está o nosso primeiro componente. O segundo é o nosso líquido colorido, que passou por um outro processo de separação de mistura, obtendo-se aí um sólido colorido. Então, aqui está o nosso segundo componente. E o terceiro componente está aqui no líquido incolor. Porém, por conta da sua variação de temperatura, necessariamente esse líquido incolor é uma mistura. Portanto, minimamente ele tem que ter mais 2 componentes. Então, aqui temos a terceira componente mais o quarto componente. Então, no mínimo, 4 componentes. Tá correto a letra E. Última questão. Uma mistura, após ser agitada, foi colocada em um funil de decantação, conforme o esquema abaixo.
Se uma das substâncias for a água, a outra pode ser... Então, vamos lá, gente. Se uma das substâncias for a água tem uma densidade de aproximadamente 1, tá? Então, a outra, ela pode ser o quê? Não pode ser o etanol, vai formar uma mistura homogênea, então a gente não vai conseguir enxergar esse sistema bifásico, então não pode ser. B, o petróleo pode ser, tá? Que a gente consegue enxergar, né? O petróleo em cima e a água embaixo. O vinagre, ele forma um sistema homogêneo com a água, não pode ser. Uma solução concentrada de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o NaCl, vulgo conhecido aí como o sal de cozinha. Então, ele também vai formar um sistema homogêneo com a água. Não pode ser. E uma solução diluída de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o HCl e o HCl ele é uma substância polar, portanto ele solubiliza com a água, mas esses termos, polaridade, solubilização, a gente vai ver em outros vídeos muito em breve, porém, letra E também está incorreta. Ficamos aqui com a letra B de petróleo. Se você gostou do vídeo, compartilha com quem também está estudando, se inscreve, dá um like, deixa aí nos comentários se você deseja mais algum tipo de exercício que eu resolvo e trago aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo.